Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 6. Livro de Esdras, capítulo 6. Nós vamos ler versículos de 19 a 22. No momento em que os habitantes de Jerusalém, que haviam acabado de voltar do cativeiro, celebraram, aqui o texto não diz, mas provavelmente a sua primeira Páscoa. Depois esse pelo menos é um relato da celebração da Páscoa. Obrigado. Esdras, capítulo 6, versículos de 19 a 22. O tema desse texto, na Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, é a celebração da Páscoa. Versículo 19 e seguintes dizem assim: os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio. E todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios na terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra. Eu quero convidar você mais uma vez a curvar sua fronte, fechar os seus olhos e orar comigo acerca desse texto e dessa meditação. Oremos. Santo Deus, Pai Celeste, o Senhor está conosco aqui, nesse momento, às 18h33, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, aqui no templo da Igreja Presbiteriana das Nações, com poucos irmãos, por conta da fase de isolamento que vivemos, irmãos que estão aqui para o apoio, mas que estão aqui também cultuando ao Senhor, assim como os nossos queridos e queridas estão nas suas casas. E nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. E nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos console, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos sustente com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a alegrar o nosso coração, porque celebramos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, a sua passagem pelo mundo, pelas nossas vidas, pela história. E isso sim é motivo, ó Deus, de libertação, de alegria, de transformação dos nossos corações. Nós te bendizemos e te louvamos, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando por intermédio da Tua palavra. Então nós te pedimos, fala ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus.
Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Páscoa significa literalmente passagem. E é uma referência do que acontece no tempo da história do povo de Israel, quando estavam no Egito, relatado no livro do Êxodo, no capítulo 12, quando na última praga que Deus enviou a Faraó do Egito, os filhos de Israel são poupados daquela praga, que era uma praga muito terrível, talvez para aqueles, obviamente, que a enfrentaram, muito mais terrível do que a que estamos passando, né? Pandemia também é chamado de praga. Pelo menos na Bíblia é assim, algumas pragas ocorrem na história e algumas delas são doenças que ocorrem de forma generalizada. Mas a passagem que deu esse nome tem como significado aquele momento lá no Egito, quando os filhos de Israel, os filhos do povo de Deus, os primeiros filhos dos judeus que estavam cativos no Egito, foram poupados da morte, porque essa foi justamente a última praga, a matança dos primogênitos. Deus enviou um juízo severo ao povo do Egito por causa da dureza do coração de Faraó, coração esse que o próprio Deus endurecera, mas Deus enviou essa matança naquela ocasião, mas todos aqueles que tinham celebrado a Páscoa, aqueles que tinham imolado um cordeiro, oferecendo culto ao Senhor, pegado o sangue daquele cordeiro, pintado as vergas das portas das suas casas, o anjo da morte passava por aquelas casas e saltava aquela que tinha o sangue do cordeiro nas suas portas, e não havia a execução naquela casa. Essa foi a libertação, e foi a última das pragas que culminou justamente com a libertação do povo de Israel do Egito. O povo de Deus, o povo de Israel, passou a celebrar regularmente esse rito, essa cerimônia, porque marcava aquela libertação e a saída do povo de Israel em direção à terra prometida. Então, a Páscoa, mesmo significando passagem, ela pode também ter o significado da passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, para uma vida de esperança em direção às promessas de Deus. Eu estava cativo, agora eu estou liberto, mas eu estou caminhando em direção à terra prometida. E o que acontece nesse caminho? Nesse caminho acontece a vida. A vida vai acontecendo no nosso caminho de pessoas libertas pelo sangue de Jesus e que caminham em direção a estar na presença do Senhor, a estar na terra prometida, a estar plenamente com o Senhor, salvo na eternidade. Enquanto caminhamos aqui, nós estamos na mesma condição do povo de Israel quando saiu do Egito. Continuam caminhando em direção eles à terra prometida e nós em direção a Canaã celestial, mas na vida a gente tem essa caminhada. E o que acontece na caminhada? Tudo. Acontece alegrias, acontece casamento, acontece que crianças nascem, acontece que a gente tem uma conquista, acontece que a gente tem perdas, acontece que um dia a gente está contente, outro dia a gente está triste, acontece que um dia a gente está saltando de alegria, como bezerro solto de uma estrebaria, outro dia nós estamos chorando amargamente a partida de uma pessoa querida. Esse é o caminho da vida. Esse é o caminho, inclusive daqueles que são libertos pela passagem de Cristo Jesus sobre a terra, e a sua morte como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, que foi o cumprimento daquilo que estava tipificado lá no Egito, 4.000 anos antes. Pois bem,
essa caminhada é uma caminhada em que a gente, assim como o povo de Israel, passa pelo deserto, passa pelas dificuldades. E nós, como servos de Deus, nós caminhamos construindo a obra do Senhor. Nos foi dada uma missão. Nós estamos aqui hoje com um grupo de louvor, nós estamos aqui hoje com os irmãos que estão na transmissão, estamos aqui ministrando a palavra de Deus, porque isso é a obra do Senhor. É a obra que o Senhor nos deu. Ele nos deu essa obra e nos deu muitas outras. Ele nos deu as boas obras para fazer. A construção do templo por intermédio de Neemias e Esdras, pelo menos liderados por esses, quando o povo de Israel sai do cativeiro, nós já demos um salto aqui na história, né, de quase 4.000 anos, nós estamos da mesma forma como o povo que veio cativo da Babilônia construiu o templo, nós também estamos construindo a obra do Senhor. Nós também estamos no caminho, nós também estamos na direção de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E igualmente, para a gente construir a obra do Senhor, para a gente trabalhar na obra, para a gente pegar pesado na obra, lembra de uma obra, né? Lembra como é uma obra? Você carrega pedra e tem todos os elementos ali do trabalho, do suor. É assim também a nossa vida cristã na construção da obra do Senhor. E também nós enfrentamos deserto. Esse é o contexto do texto que nós lemos. Esdras está para ser enviado a Jerusalém. Ele ainda está cativo na Síria. Ele está sendo enviado para Jerusalém para a segunda parte da construção do templo. Se nós olharmos o texto aqui de Esdras, até esse momento, houve a primeira etapa da obra. Foi a etapa deles levantarem as paredes, deles construírem o espaço, deles trazerem os utensílios sagrados, tudo aquilo que havia sido levado cativo, as riquezas do templo, tudo isso voltou por intermédio de um decreto do rei Ciro, e a obra está sendo construída. Mas havia inimigos na obra que impediram que essa obra fosse construída. Depois de uma reviravolta, o rei, já a terceira geração, eles passam aqui por 3 reis da Síria, Ciro, Dario e Artaxerxes. Já por mão de Artaxerxes, portanto, no terceiro reinado, eles retomam a obra do Senhor, construindo o templo e agora terminam. Se você olhar o capítulo 6, eles estão terminando a obra. Eles estão completando a partir do versículo 13. Depois, a partir do versículo 16, eles estão fazendo uma festa, fazendo um culto, para dedicar o templo ao Senhor. Eu fico imaginando aqui a gente, né? Nós estamos construindo a igreja aqui. Nós estamos plantando uma igreja aqui na região do Paulista, em Barueri, no Parque das Nações, e a gente tem todos os elementos da construção. A gente está ainda construindo vidas, né? Nós estamos num imóvel alugado, mas temos talvez a expectativa de termos um templo, de construir um templo, de ter um espaço próprio. Enfim, coisas que o Senhor sabe, né? Se vai acontecer ou não. Mas a cada etapa da obra que nós concluímos, ou de um projeto que é completado, ou de um ministério que é estabelecido, né? Essa semana nós vamos comemorar 1 ano do Ministério da Oração da Manhã. Cada etapa ou cada aspecto da obra do Senhor tem esse aspecto aqui da dedicação, da alegria, do culto ao Senhor. Né? Há pouco tempo nós estávamos aqui na frente, né, Lucas? Celebrando o seu batismo, a sua profissão de fé. É sempre motivo de festa. Mas o que a gente faz quando a gente dedica um ciclo da nossa obra a Deus? A gente celebra o Senhor com alegria. É nesse momento que eles estão. E ao celebrarem a dedicação do templo, eles também celebram a Páscoa. Aí é o texto exatamente que nós lemos de 19 a 22. Após
essa celebração da Páscoa, Esdras é enviado para Jerusalém para, então, estabelecer a outra parte da construção do templo, as vidas. Estabelecer a lei do Senhor, estabelecer a forma como o povo deveria se apresentar novamente diante do Senhor, resgatando os sacerdotes, os anciãos, resgatando tudo aquilo que a lei ordenava que fosse feito no templo. Ok, nos situamos aqui em relação ao templo, vimos que eles estão celebrando a Páscoa, mas eu queria olhar para o texto, rapidamente, e tirar aqui algumas lições dessa celebração da Páscoa, no meio de uma caminhada, no meio da construção da obra do Senhor. Eles estão encerrando uma etapa, começando outra etapa. No meio disso, eles celebram a Páscoa, que é uma celebração verdadeira da libertação do Senhor das suas vidas, por aquilo que o Senhor havia feito. Nós também estamos em caminho, nós também estamos celebrando a Páscoa essa semana, que é a libertação que recebemos de Cristo Jesus. O que tem nessa celebração que nós deveríamos observar para que tenhamos um bom preparo para a celebração da Páscoa nessa semana? Em primeiro lugar, nós vemos que essa celebração da Páscoa é envolta a um preparo, a todo um aspecto de preparo para apresentarmos a nosso culto ao Senhor, a nossa gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus. E essa ideia do preparo, ela inclui alguns elementos aqui no texto que a gente vê no contexto todo do livro de Esdras. Ela inclui a purificação das vidas daqueles que celebram a Páscoa. Ela inclui a oração e o jejum. Essa preparação inclui também a unidade do povo. E essa preparação inclui a entrega daquilo que é o melhor para o Senhor. 4 elementos do preparo da Páscoa. Quando a gente olha a purificação, nós vamos ver que os sacerdotes, quando se preparam para celebrar a Páscoa, no versículo 20, diz que eles todos tinham se purificado. Mais tarde, Esdras vai presenciar e presidir um episódio terrível, quando os líderes voltam do exílio e estão em Jerusalém e não observam essa purificação. No capítulo 9, versículo 1, você vê Esdras com o rosto corado de vergonha diante de Deus, porque os seus sacerdotes, os seus líderes, não haviam observado a purificação para a celebração da Páscoa. Nós precisamos disso. Precisamos de observar o nosso coração, de colocar o nosso coração em santidade diante do Senhor para celebrar a Páscoa. Esdras promulgou um tempo de oração e jejum. No capítulo 8, versículos de 21 a 23, ele esteve um grande período observando esse preparo espiritual para que se apresentassem diante de Deus da forma como o Senhor deseja. Nós temos nos preparado, precisamos de nos preparar para nos apresentarmos ao Senhor de forma que agrade o coração dele. Como tem sido a nossa vida e como temos observado esses aspectos. Ainda no versículo 20, fala sobre a unidade do povo. Os sacerdotes se purificaram como se fossem um só homem. E aqui nós lembramos daquilo que o Senhor Jesus nos diz, quando ele faz a sua oração sacerdotal, perto de ser entregue na cruz. Ele ora ao Pai para que fôssemos um, para que vivêssemos em unidade, para que fôssemos um com Ele e Ele com o Pai, um só corpo. Nesse preparo, nós vemos a partir dos versículos 24 do capítulo 8, que uma da forma da seleção para aqueles que iam trabalhar nessa nova etapa da construção do templo, a construção das vidas, que eles traziam o que eles tinham de melhor para o templo do Senhor.
Cada um trazia das suas primícias, não entregava ao Senhor do que sobrava. Era um requisito para aqueles que viriam para trabalhar na obra, era o que eles entregavam, o que eles estavam dispostos a entregar. Parece que tem uma mudança aqui, quando a gente olha a forma como nós trabalhamos hoje na obra do Senhor. A primeira pergunta que a gente faz é: o que nós vamos ganhar com isso? Ou para podermos trabalhar, o que vai nos ser dado? Ali a seleção era o contrário. Se você olhar o capítulo 8, versículos de 24 e seguintes, tudo aquilo que os homens iam trazendo era medido em termos de valor, em termos de entrega, em termos de valor agregado daquilo que eles entregavam, das suas posses, do ouro, da prata, e aquilo era um elemento de aceitação do serviço que estava sendo, por ser prestado, né? Então, nessa celebração da Páscoa, e no contexto aqui do livro de Esdras, nós vemos esses elementos: a purificação, que é a santidade, a oração e o jejum, que é a aproximação de Deus, a unidade, que é o testemunho de celebrarmos com alegria a unidade que o Senhor Jesus nos traz. Somos um com Cristo, e não apenas separadamente, e a entrega do que há de melhor que temos para o Senhor. Um segundo aspecto, queridos irmãos e irmãs, desse texto, quando o texto nos diz que eles se purificavam como se fossem um só homem, e por isso mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, tanto para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos, nos mostra que a celebração da Páscoa é uma identificação direta com a obra de Cristo Jesus. Nós, ao celebrarmos a Páscoa, nós nos unimos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. A Páscoa não é uma celebração de algo que aconteceu no passado e que ficou no passado. Nós precisamos de lembrar essa semana, lembrar todos os dias, sempre que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa. Todos os meses nós fazemos isso. E a cada vez que participarmos da ceia do Senhor, a cada vez que lembrarmos da Páscoa cristã, a cada vez que cultuarmos ao Senhor, nós precisamos lembrar que nós estamos celebrando a nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Cristo Jesus. O texto nos diz que esses sacerdotes se uniram como se fossem um só homem. A ideia aqui é de que um único homem agregou em si mesmo todas as mortes, todas as ressurreições que eram necessárias para que cada um de nós tomássemos parte nela. Nós somos identificados com Cristo Jesus quando nós celebramos a Páscoa. O texto nos lembra que nós somos unidos com Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós estamos diante do Cordeiro de Deus e estamos diretamente ligados a Ele. Um outro exemplo aqui dessa união mística com Cristo, na Páscoa, na sua morte, sendo essa também a nossa morte para o pecado, a nossa morte para vivermos uma vida focada na lei, a nossa morte de vivermos uma vida para nós mesmos, para passarmos a viver para o Senhor, está em Romanos, no capítulo 6, versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Cada vez que lembramos, queridos, do nosso batismo, nós lembramos da Páscoa, porque nós fomos até a cruz de Cristo e morremos com Ele. Por isso que a gente
Precisa lembrar do preparo da santidade, o preparo da unidade, o preparo de estarmos diante do Senhor em oração e em comunhão, o preparo de dar o melhor para o Senhor, porque nós fomos unidos a Cristo. Você sabia que a única forma de Deus aceitar o nosso culto é Ele olhar para nós e ver Jesus? É isso que acontece. Deus só aceita o nosso culto quando Ele olha para nós e Ele vê o Filho dele. E é isso que acontece conosco pela fé, toda vez que cultuamos ao Senhor e que o Senhor ouve a nossa voz e recebe o nosso culto. Nós somos unidos com Cristo e somos recebidos pelo Senhor, assim como o Filho é recebido. Esse é o meu Filho amado, em quem ponho o meu prazer. Nós somos recebidos pelo Senhor, assim como o seu Filho o é. Por isso que nós apresentamos o nosso nome para o batismo. Por isso que o pastor, quando te batiza, ele diz: fulano, Marcelo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a partir de agora, nós levamos esse nome conosco. Nós não pertencemos a nós mesmos mais. Portanto, queridos, nós também aqui na Páscoa celebrada pelos recém-libertos do cativeiro, na construção do templo, lembra a nossa identificação com Cristo. Em último lugar, essa celebração da Páscoa, para eles e para nós, é motivo de uma celebração de intensa alegria no Senhor. Cultuar a Senhor pela Páscoa é sim celebrar na sexta-feira a morte de Cristo. É sim ter um silêncio no sábado. Mas é também a alegria imensa de que o túmulo está vazio no domingo. De que aquele que veio, viveu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação. O plano foi completo, ou foi completado. No texto, nós temos 3 motivos de alegria do povo vindo do cativeiro, que mostram, que nos são mostrados aqui. Primeiro, é que eles celebram com alegria porque Deus mudou o coração do rei. Deus mudou as circunstâncias em favor daqueles que estavam construindo o templo. Porque, como eu disse aqui, a obra foi interrompida por causa dos inimigos. Os inimigos da obra mandaram uma carta para o rei dizendo que não podia ser construído o templo, que ia ter que parar a obra, e aí a obra é parada, e depois acontece uma reviravolta, e o rei Artaxerxes manda uma nova carta dizendo que a obra deveria ser completada, que tinha a bênção dele, que tinha os recursos da casa da moeda do rei, a coroa ia bancar, enfim, tudo aquilo havia mudado, e isso foi um motivo de grande alegria para o povo. Capítulo 7, versículo 21, mostra isso de forma muito clara. Deus mudou o coração do rei em favor daqueles que construíam a obra. Eles ganharam, em segundo lugar, a força necessária contra a oposição. Eles tinham o cansaço do trabalho, eles se dedicavam na obra e tinha gente que atrapalhava do lado. Então, você tinha pessoas extremamente desanimadas, entristecidas, em ter que fazer a obra do Senhor e ainda ter gente para atrapalhar. Às vezes uma situação externa ou entre os próprios irmãos. Mas agora, eles receberam a força do Senhor contra todo tipo de oposição que eles haviam recebido. E por último aqui, no versículo 14 do capítulo 6, o texto nos diz que eles prosperaram no Senhor.
os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias. Eles edificaram a casa e terminaram no segundo mandato do Deus de Israel. Segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Como eu disse, 3 reinados sendo ali dirigidos por Deus para abençoar aquela obra. Pois bem, meus irmãos, esse é o locus, né? Esse é o lugar em que está celebrada aqui a Páscoa, no meio da construção da obra do Senhor. Como que isso pode se aplicar a nós, aqui na Igreja Presbiteriana das Nações? Em primeiro lugar, nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus está fazendo conosco. Nós estamos diante de um momento difícil, de um momento desafiador, mas nós estamos em movimento. Nós estamos edificando. Nós estamos construindo a obra do Senhor. E nós precisamos dos melhores para isso. E você pode se unir a nós nessa obra. Está aí a Páscoa para você celebrar. Você pode celebrar ao Senhor a salvação que você recebeu de Cristo Jesus. Mas lembre-se, há uma obra a ser construída, que está em curso. O Senhor tem nos mostrado caminhos e propósitos para nós continuarmos no serviço. Nós precisamos desse preparo. Precisamos de santificação. Precisamos de olhar para o nosso coração e colocá-lo diante de Deus. Hoje nós somos altamente impactados por isso, quando meditamos na oração do Pai Nosso, ao ponto de lembrarmos que se nós não estamos bem com os nossos relacionamentos terrenos, nós jamais poderemos estar em conexão com o Senhor. A Bíblia nos ensina que orações de maridos são interrompidas por estarem rompidos com suas esposas. Nós precisamos dos melhores. E os melhores são aqueles que Jesus faz melhores. Nós precisamos lembrar que a celebração da Páscoa não é algo que recebemos para então fazer alguma coisa, no sentido de que esperamos que a nossa obra traga benefícios para nós. A Páscoa é algo que fazemos que nos deixou plenamente prontos e completos para fazer essa obra. Não precisamos de mais nada. Nós só precisamos crer que aquela libertação que Cristo Jesus nos trouxe é completa. Precisamos nos preparar, porque o Senhor está fazendo a obra em nosso meio. Ele nos deu uma casa para edificar, e nós precisamos edificar essa casa. Nós precisamos da oração, do jejum, precisamos encorajar uns aos outros, a sermos esperança para aqueles que estão sem esperança. Como nós vamos ser esperança para outros, se nem nós passamos tempo na presença do Senhor, e o nosso coração então seja confortado com a presença e as promessas do Senhor? Precisamos disso, precisamos de orar, de jejuar, precisamos estar unidos, precisamos amar uns aos outros, para que essa obra seja possível. Porque senão cada um vai puxar para um lado, cada um vai querer construir a parede de uma cor. Nós precisamos nos purificar como um só homem, como diz o texto aqui, nos unirmos a Cristo Jesus e estarmos prontos para esse serviço. Queridos irmãos, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus nos chamou e nos libertou para que nós gozássemos dessa libertação e dessa salvação, colocando isso em serviço do outro, levando essa mesma mensagem para outros. Aquilo que Jesus fez comigo, Ele pode fazer com você. Foi maravilhoso aquilo que eu recebi, eu quero que você receba também. O testemunho daquilo, da nossa união com Cristo. E certamente, meus irmãos, nós temos muitos motivos de alegria para poder celebrar essa Páscoa. Ah, pastor, espera aí.
Nós não vamos poder nem vir para o templo, é verdade. Nós não vamos poder nem fazer o nosso culto das 7 horas da manhã, com o café da manhã depois, que as irmãs fazem, e é tão maravilhoso. Pastor, esse já é o 2º ano que a gente não consegue celebrar a Páscoa. Por que o senhor está falando de alegria? Queridos, o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem mudado o coração do rei. O Senhor tem trazido possibilidades, caminhos e oportunidades que não teríamos se não estivéssemos nessa condição de pandemia. Só importa a gente abrir os olhos e ver o que o Senhor tem mudado. Por que a gente não pode aproveitar esses caminhos que não existiam antes e abrir o coração para o Senhor fazer coisas extraordinárias em nosso meio? Não faz sentido a gente ficar parado, lamuriando, lamentando, lambendo as feridas. Está aí, a vida está posta. Não há outro jeito. O jeito que tem é a gente estar aqui diante de você e você levantar, quando levantar do sofá, simbolicamente, levantar-se para a obra do Senhor e se unir a nós. Não tem outro jeito. É aqui que a gente tem que trabalhar. Porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Ah, pastor, mas eu perdi emprego, eu perdi a saúde mental, eu perdi muitas outras coisas com a pandemia. Como é que eu posso me alegrar no Senhor? Pois bem, você é a oportunidade de nós juntos nos alegrarmos no Senhor. Venha para cá. Vem. Diga o que você está passando, nós vamos caminhar junto com você. E essa é a oportunidade que temos de nos alegrar no Senhor. Porque talvez o Senhor use a sua necessidade para mostrar as possibilidades que Ele nos deu. O Senhor tem mudado o coração do rei. Nós precisamos crer nisso. Crer que caminhos estão abertos. Só falta abrir os nossos olhos. Só falta abrir os olhos. Nós precisamos, queridos, lembrar que para cada situação difícil, para cada porta que se fecha, o Senhor abre outra. O Senhor nos dá a possibilidade de seguir, de prosperar, de ir à frente, de ir avante. Nós vimos isso, meus irmãos, aqui na igreja. A gente precisa celebrar ao Senhor a nossa alegria por grandes bênçãos que Ele tem feito. Eu tenho certeza que hoje tem gente aqui nos ouvindo e glorificando ao Senhor com o ministério da nossa igreja, por exemplo, por causa do ministério da oração da manhã, que a gente nem esperava. Mas o Senhor foi agregando, agregando, agregando. Hoje a gente tem uma outra comunidade, junto com a nossa comunidade da igreja, uma comunidade de 60, talvez 100 pessoas, que diariamente buscam ao Senhor conosco por causa do ministério que o Senhor nos deu. Você é grato por isso? Então se junte a nós. Celebre a alegria do Senhor de você ter resgatado a sua comunhão com Deus por causa do ministério que Ele colocou no nosso caminho. Só para dar um exemplo. Precisamos lembrar que o Senhor tem nos fortalecido. E nós, que somos, digamos assim, os instrumentos de Deus para abençoar pessoas, nós somos fortalecidos pelo Senhor à medida em que abençoamos. É a promessa que lemos na sexta-feira, do Salmo 41. Feliz, bem-aventurado, Macários, é aquele que acode ao necessitado, porque o Senhor o livra no dia do mal. Na doença, Ele afofa a cama. O que mais a gente precisa hoje, queridos, é de uma doença suportada e abençoada por Deus no nosso sofrimento. A gente precisa lembrar disso. Lembrar que o Senhor nos fortalece no meio do deserto, no meio da oposição.
Eu tenho certeza, queridos, que nós estamos experimentando aqui, por último, essa mesma bênção que nós lemos aqui no versículo 14 do capítulo 6. Que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas. Deus tem nos dado prosperidade. Deus tem nos dado recursos. Deus tem nos dado caminhos. Deus tem nos dado pessoas. Deus tem nos dado corações. Deus tem nos dado, tem agregado a nós mulheres de oração, tem agregado a nós pessoas com recursos que estão interessados em investir na obra do Senhor. Deus tem nos dado isso, para a gente poder abrir os olhos e dizer: Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa com alegria, com júbilo, como nós vemos aqui no final do versículo, no final do texto que nós lemos, versículo 22, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado. Deus nos tem alegrado, queridos. Deus tem transformado o nosso choro em festa. Deus tem nos dado motivos de alegria para podermos celebrar ao Senhor. Que essa seja a nossa Páscoa. Que essa seja a nossa celebração ao Senhor. Uma celebração de alegria imensa por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Mas por aquilo que Ele está fazendo hoje, mesmo no meio das dificuldades, para que nos leve até onde Ele quer, na plenitude da sua presença, do gozo e da vida plena, da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, abençoe a sua vida, que assim como eu, você também seja desafiado pelo Senhor a continuar construindo a obra do Senhor, aqui onde Ele nos chamou para trabalhar. Quero que você curve sua fronte, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que o Senhor se compadeça de nós, que encha o nosso coração dessa alegria de podermos celebrar a Páscoa do Senhor. Há lugar para você aqui, há lugar para você trabalhar. Mesmo da sua casa, viu? Mesmo de onde você está. Nós queremos, na semana que vem, já orando por isso também, colocar diante de Deus o projeto que estamos terminando de concluir a sua fase de planejamento, de detalhes, mas para sermos lançados aí na semana que vem, numa grande campanha de ajuda àqueles que estão passando necessidades, sobretudo em função da pandemia. E isso ser, pelo menos é o sentimento de toda a equipe que estava reunida, de diaconia, isso ser o início de um trabalho longevo, para além da pandemia, mas para nos colocar em movimento agora, e já nos colocar diante de Deus, no serviço dEle. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Páscoa do Senhor, pela passagem do Senhor na história, pela salvação histórica que há em Cristo Jesus, e porque Ele chegou aos nossos corações. Também pela passagem de Cristo pelos nossos corações. Nós queremos buscar o Senhor e dar ao Senhor o nosso culto, o nosso louvor, com alegria por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos a nos preparar para essa Páscoa. Ajuda-nos a nos preparar para o devido culto ao Senhor e a edificação da Tua obra aqui neste lugar. Eu oro ao Senhor
e peço por cada irmão, cada irmã que nos ouve, que coloca aqui o seu comentário na tela, que dirige ao Senhor o seu culto por intermédio da nossa igreja. Que o Senhor confirme essa obra, que o Senhor confirme as obras dessas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, te agradeço e te peço amém. Amém.